Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades do canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram e pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo que hoje nós vamos falar sobre perdão. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente erra num dia? É uma coisa impressionante, né? Palavras que a gente poderia ter calado, atitudes que poderiam ter sido diferentes, sentimentos que poderiam ser mais elevados. Quantas vezes pedimos desculpas ou perdão para aqueles que nós machucamos? E quantas vezes somos desculpados e perdoados? Quando nós fazemos essa reflexão, nós percebemos que muitas vezes não somos nós mesmos capazes de desculpar e perdoar com tanta frequência. Percebam, ficamos ali remoendo o erro do outro, né? Mergulhados na lembrança daquilo que nos deixou infeliz, ficamos presos na mágoa, né? Com a ofensa que nós recebemos. E isso nos deixa atormentados pelas lembranças infelizes que teimam em povoar a nossa memória, né? Nos desequilibra mental e emocionalmente, energeticamente, e nós perdemos oportunidade preciosa de crescimento interior e realização espiritual. Emmanuel, no livro Monte Acima, né, vai nos dizer que Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal qual ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, diz Emmanuel, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós, e com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Sempre que eu penso nessa questão do perdão, eu me volto para a oração do Pai Nosso, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus foi muito claro. Perdoa para que seja perdoado. Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz que é no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras, no nosso íntimo. O reino dos céus está dentro de vós. E cada um consegue realizá-lo pela subjugação, ou seja, pela dominação dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, lá na parte das instruções dos espíritos, tem lá perdão das ofensas. E é tão bem explicado ali, gente, a necessidade de nós perdoarmos sempre. Quantas vezes não somos nós a mendigar o perdão do outro? E quantas vezes o Pai nos perdoa, tamanhas as faltas que cometemos todos os dias? E muitas vezes nós somos duros, exigentes, inflexíveis para perdoar. Nós guardamos em nós mágoa, ficamos a remoer a menor das ofensas. E isso vai nos desequilibrando. E olha, ninguém passa pela experiência física sem necessidade de perdão. Quando nós perdoamos, nós estamos, na verdade, nos libertando de um peso esmagador que nos oprime o coração. Chico Xavier tem um poema autoral dele mesmo, não é psicografia, chamado As Rosas do Perdão. É tão bonito esse poema, tá no livro, o primeiro livro de Chico Xavier, chama O Primeiro Livro. E ele vai dizer assim, vou falar só um pedacinho. Ó rosas do perdão, nascestes com Jesus, no martírio sem par da tragédia da cruz. E desde esse momento, ó majestoso dia,
espalhaste pelo mundo em rápido fulgor a beleza da vida e o perfume do amor. Qual um sol portentoso espalhaste alegria. Gente, é tão bonito, né? E exercitar o perdão é uma necessidade do ser humano, né? Exige disciplina, tranquilidade e boa vontade. Por que exige disciplina perdoar? Porque antes da gente se atirar contra o outro, né, contra o erro, contra a ofensa, contra o sentimento que alguém nos proporcionou, é preciso acalmar a mente, o coração, respirar mais uma vez, né? Por que precisa de tranquilidade? Para que nós possamos manter a mente aberta ao entendimento de que todos nós erramos, em maior ou menor grau. É a vida nesse planeta, gente. Em outros planetas também nós erramos. Erros, aqui, erros e tentativas de acertos. Acertos. Precisa de boa vontade para que nós compreendamos que não somos perfeitos, nem eu, nem você, nem ninguém. Aqui neste planeta não somos perfeitos, mas nós podemos sim corrigir os nossos erros. Então, qualquer que seja a situação, né, se formos ofendidos, se nós formos ofendidos, magoados, injuriados, vamos pensar em nossos opositores ali na condição de filhos de Deus, né? Porque sempre que alguém nos fere, nós já tomamos aquela criatura por nosso inimigo, né? Por nosso opositor. Então, vamos procurar pensar neles como filhos de Deus, tanto quanto nós mesmos somos. E assim fica mais fácil compreender que, do mesmo jeito que eu erro, o outro também erra, né? Com esse entendimento mais dilatado, nós vamos observar que muito dificilmente nós estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis da vida, em que nós, muitas vezes, nos cremos vítimas. Todos nós temos os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, criminosas, as acusações indébitas, as desconsiderações que nós arremessamos sobre determinados companheiros aí de jornada, né, de caminhada, né, determinadas pessoas, até que eles, sem maior resistência, diante da nossa provocação, caem na posição de adversários perante nós. Quando nós conseguimos fazer esse autoexame, nós passamos a não mais nos permitir qualquer censura contra o outro, e sim, nós vamos conseguir acolher em nosso coração a necessidade urgente de amparo da misericórdia divina em favor deles, mas também em nosso próprio benefício. Emmanuel nos diz no livro Rumo Certo, pela psicografia de Chico, que, acolhendo essa compreensão maior em nossa intimidade, diante de qualquer agressor, não diremos mais no singular eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para nós, as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E é assim que funciona. Leon Denis vai nos dizer no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que todos nós devemos tolerância ao outro, benevolência e até perdão. Por quê? Se alguém nos causa prejuízo, se alguém se escarnece de nós, se nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão de saber, pela ignorância, né? Resultantes de desenvolvimento insuficiente. Deus não pede aos homens, senão, diz Leon Denis, o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. Não temos o direito de exigir mais. Não fomos semelhantes aos mais atrasados deles, por nossa vez? Se cada um de nós pudesse ler em seu passado o que foi, o que fez, quanto não seria maior nossa indulgência para com as faltas alheias, diz Leon Denis. Então, gente, é preciso compreender que o perdão é perfume da alma que aprendeu a caminhar.
que entende que erra, que acerta, e compreendendo que o outro erra e acerta também. Perdoando as falhas alheias, nós promovemos uma limpeza das energias densas e pesadas em nosso interior e nos libertamos de sentimentos como o rancor, a raiva, o ódio. Perdão é luz que extingue as trevas. Muitas vezes, aquilo que nos parece ofensa é o socorro oculto no mundo espiritual em nosso benefício. Perdoar é agir com misericórdia para com o outro, é estender a misericórdia, entender que a misericórdia vai além do perdão, criando mesmo o esquecimento do mal, né? Muitas vezes a gente fica se vitimizando diante do erro do outro, né? A gente fica ali clamando a Jesus compreensão. Ah, Senhor, né? Eu estou tão decepcionado que fulano errou comigo. Eu confiava tanto nele. Só que em muitas ocasiões, gente, a divina providência permite o erro para que a gente aprenda a perdoar, né? André Luiz, no livro Respostas da Vida, fala: perdão é fórmula de paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. E para amar realmente, gente, é preciso aprender a perdoar. O perdão e o amor andam de mãos dadas. Para que nós amemos em plenitude, nós precisamos saber perdoar. Se nós não soubermos perdoar, o amor jamais vai encontrar campo fértil em nosso coração. Eu penso que por isso que Jesus me falou tanto sobre a necessidade de perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós nos reequilibramos diante da ofensa recebida, diante de uma falta. Se nós não perdoarmos, nós viveremos atormentados pelas lembranças infelizes. Vejam, o Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz que a caridade, a mansuetude e o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, inacessíveis às vilanias e às perfídias. Promovem nosso desprendimento progressivo das vaidades terrestres e habituam-nos a elevar nossas vidas para as coisas que não possam ser atingidas pela decepção. Essa é a compreensão que nós devemos ter, porque o perdão quebra as algemas do ressentimento. Se hoje é o nosso dia de desculpa, de perdoar, né? O nosso dia de desculpar, de perdoar o erro alheio para conosco, amanhã será o nosso dia de pedir perdão pelos nossos enganos. Tenhamos isso em mente. Para terminar as nossas reflexões sobre essa necessidade de perdão, eu queria deixar um soneto de Casimiro Cunha, que está no livro Coletânea do Além, que chama A Divina Lição. É um soneto belíssimo, em que Casimiro vai dizer assim: quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava aflito os gestos de reação. Não se dizia emissário da majestade de Deus? Por que dobrar-se humilhado a tricas de fariseus? Não se afirmava o Senhor? Não era o divino mestre? Por que curvar-se a injustiça no campo da dor terrestre? Fala-se que Jesus era o caminho, a verdade, a vida vitoriosa no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde, em face da multidão, era ele tido à conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, o sangue empapar-lhe a fronte, contemplava angustiado a fímbria azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres nem sinais. Onde o socorro divino das hostes celestiais? Martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia. Que fazia o condenado? Por que não pedir dos céus incêndios, misérias, pragas, flagelações, escarcéus? Onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré? Onde as armas e soldados pela paz da nova fé? O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil. E o mestre, fitando os céus, deu a divina lição de amor que redime a vida,
no silêncio e no perdão. Esse é o perdão verdadeiro. Aprendamos com Jesus, o nosso mestre e o nosso guia. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.